família. Então, por isso a gente se considera como irmãos, somos irmãs do coração e irmãs em Cristo Jesus. Amém? Você pode levantar suas mãos para cá, para nós estarmos orando por ela. Amém? Senhor Deus, Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pela vida da Eliana. Te louvar por esse amor, por essa amizade, por esse laço, Senhor, de família que o Senhor criou em nossos corações. Pai querido, eu sei que não foi fácil, Pai, também para tua filha chegar até este lugar, Senhor. Mas eu sei que tu irás operar, Senhor, que tu irás usar a tua filha de uma forma tremenda nesta noite. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, como já foi cantado, Senhor, através do louvor. Fala, Deus, queremos ouvir a tua voz neste lugar, Senhor. Usa a tua filha, Senhor, de uma forma que, Pai querido, de uma forma que ela nunca foi usada até hoje, Senhor. Eu sei que o Senhor vai usar ela nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, tá? Se quiser a cadeira pede, tá. A paz da igreja, podem sentar. Amém. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Senhor por estar aqui nesse lugar. Foi Ele que me escolheu, né? Porque quando acontecem essas coisas é o Senhor que nos escolhe. E eu gostaria de dizer que as mulheres estão lindas, top. Olha, verdadeiras princesas, estão até brilhando assim do lado, estão lindas. E eu estou muito feliz por estar aqui. É tudo isso que ela falou aí, a irmã do coração. Então, quando alguém fala alguma coisa, eu falo, pastora Catinha é minha irmã do coração. E a gente, quando está juntas, né, quando estamos juntas, é só alegria. E na hora da tristeza também, né, Catinha? A gente também sempre estamos juntas, porque o Senhor está sempre nos abençoando e estamos sempre em comunhão. Amém? Eu estou aqui com o microfone e o irmão ficou ali, liga. Eu não estou acostumada com essa chiqueza, então eu não conseguia nem ligar, porque eu falei, é necessário? Tem certeza? Não estou acostumada, irmão. Como diz o meu marido, eu vim lá de Saquarema, igrejinha pequena, né? Então não estou acostumada com essa grandeza. Amém? Tá, brincadeira, gente, mas hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre uma mulher muito corajosa, uma mulher que se posicionou para abençoar o seu povo. E olha, quando a gente conhece a história, né? Conheço a história, mas quando a gente tem que pregar, o negócio fica estreito. A gente lê, a gente relê, a gente lê de novo e a gente, para ficar bem mesmo aquilo dentro e o Senhor falar conosco. Amém? Primeiro eu gostaria de contar um pouquinho sobre essa história. A história de Esther, ela acontece por volta de 483 a.C., na Pérsia, durante o reinado do rei Assuero. Tá? O rei Assuero, ele era um rei que governava 127 províncias, né, naquele lugar. E um homem com muitas riquezas, um homem orgulhoso. E ele gostava muito de fazer festas e mostrar todo aquele povo, toda a sua riqueza e poder. Ele era um homem influente, poderoso. E esses banquetes, né, que ele dava aos príncipes e servos, sempre ele gostava de fazer isso antes deles saírem para a guerra. Então teve um dia que ele quis dar um grande banquete, né, para mostrar as suas riquezas e a glória do seu reino. Então esse banquete, né, a gente faz uma festa, o máximo que a gente consegue, né,
Se tiver uma graninha boa, 2 dias. Se tiver uma graninha boa, 2 dias. Mas ele fez essa festa, esse banquete que durou 180 dias. Vocês imaginam o que é 180 dias? Né? Mas ele era dessa forma, né? Não era coisa pouca não. E não parou por aí. Depois fez um convite a todos os povos de Suzã, desde o maior ao menor, por 7 dias. Quer dizer, ele ainda não ficou satisfeito com a primeira. Aí ele fez mais um por 7 dias. Havia muitas coisas lindas que ele estava mostrando ali no seu reino, coisas de ouro, tapeçaria. Então tudo aquilo ali, né, ele estava ali mostrando. E também lá no capítulo 1, versículo 6, também diz que havia muito vinho. Então sabe, né, um lugar que tem muito vinho, o pessoal vai, ó, entornando, né, entornando, daqui a pouco o negócio começa a ficar esquisito. Só que, e ali ele disse que cada um bebia o tanto que quisesse, né? Só que também a sua esposa, Vasti, resolveu também fazer um banquete para as mulheres da casa real. E ela foi lá, né, fazer todos os preparativos. Sabe como é que mulher é, né, gente? Quando a gente planeja em fazer alguma coisa, a gente quer que saia tudo perfeito. E ela resolve fazer esse banquete, dar ordem lá, né, para essas mulheres da casa real. Mas no 7º dia, o rei lá, que estava lá no seu banquete também, já bem cheio de vinho, decide, e né, alegrinho de vinho, ele fala assim: não, eu quero mostrar minha esposa para todos verem. A coroa dela, linda, né? Ela muito formosa. Chama ela, porque eu quero que ela venha aqui para mostrar. Eu quero mostrar aos povos e aos príncipes a minha esposa formosa e a sua coroa. Só que teve um problema. Aí o negócio ficou diferente. Porque ela, a rainha Vasti, não aceitou isso. Gente, mas olha só, as pessoas falam assim: ah, essa mulher é desobediente ao marido. Mas pensa bem, vamos pensar um pouquinho. Esse marido já estava cheio de vinho. E ele queria exibir a sua esposa diante de todos os príncipes, todos aqueles homens lá. Gente, vamos pensar um pouquinho. Será que a gente iria também? Será? Fica a pergunta, né? Porque ela não podia ter feito isso, mas ela fez. Ela desobedeceu ao seu marido. Agora, vamos jogar para o nosso mundo atual. Será que nós temos desobedecido os nossos maridos? Ou temos honrado os nossos maridos? Porque essa mulher, eu até nem tiro a razão dela. Porque, gente, pensa bem. Eu vou tirar por mim. Meu esposo está cheio lá do goró do vinho. Eu não. Tá repreendido, amor. Tá? É só um exemplo. Eu não posso tirar ninguém mais como exemplo. Aí ele tá lá, né? Tem o reino dele lá e fala que quer que eu vá para ir lá desfilar com a minha coroa toda bonita. Será que também eu me sentiria bem com isso? De ser exibida por todos, né? Para que todos... Mas só que ela não agiu certo para aquele tempo e para aquele momento. Ela teria que ter tido mais sabedoria, porque ela poderia resolver isso com ele a sós. Ela obedeceria, iria, e depois ela poderia lá falar com ele, alguma coisa lá entre eles lá. E assim, jogando para o nosso mundo atual, muitas vezes somos nós. Nós não esperamos o momento certo para falarmos com os nossos maridos, para dizer que não nos
nos agradamos de algumas coisas. Então, nós precisamos entender que há tempo e momento para tudo. Nós podemos ficar insatisfeitas? Podemos. Mas nós precisamos saber o momento certo para resolver a situação. Por quê? Porque traz consequências. E olha o que aconteceu. Vamos continuar a história, né? Então ela recusou. E o rei se enfureceu. Que negócio é esse, né? Mandou chamar a rainha e ela não vai vir. Então ele se enfureceu. E ficou, né, gente? Vamos, né, ver uma situação desagradável que deve ter acontecido lá com certeza ficou uma situação desagradável para o rei dela não ter obedecido. E ela não obedeceu mesmo o marido e o clima lá ficou, né, tenso. O negócio ficou feio. A situação ficou desagradável e com certeza houve, né, lá de repente os burburinhos. E ela não veio, não compareceu. O rei então pede conselhos sábios, né? Aqueles que viviam em volta dele. Para quê? Para saber qual era a punição dela. Então é isso, quando nós agimos de qualquer maneira, quando nós agimos na emoção, ou até mesmo você pode até ficar furiosa, você pode até não concordar com algumas coisas, mas precisamos saber a hora certa e termos sabedoria para que aquilo não se torne algo desagradável dentro da nossa casa, no ambiente em que nós estamos. Então a rainha Vasti não teve essa sabedoria. E o que aconteceu? Qual foi a consequência? Ela perde tudo. E perde o direito de entrar na presença do rei. E agora, o rei está lá, sem mulher, sem esposa. E o porquê, né? No caso que o rei ficou tão furioso. Porque ele temia que as mulheres dali do reino pudessem fazer igual. Porque aquela mulher dele desobedeceu e poderia influenciar outras mulheres. E nós temos influenciado mulheres? Você tem influenciado mulheres na sua geração? Você tem influenciado mulheres na sua igreja, na sua casa, aonde você vai? Então, o medo do rei era esse, que as mulheres pudessem ficar sabendo e com essa notícia, elas também viessem a desobedecer os seus maridos. Amém? E o que decidiram, né? Que ela perderia tudo, por não ter ido à presença do rei. E o rei temia, era isso. Então tá, vamos lá. A rainha perde tudo. Essa é a consequência. Depois dela ter tanta coisa, depois dela ter uma coroa, ser ali honrada, todos conhecendo, ela perde tudo. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, para que as consequências não venham na nossa vida. Então, Vasti perdeu tudo, a rainha perdeu tudo. E agora estamos em busca, então, né? O rei está em busca de uma nova rainha, porque essa agora já era, não tem mais direito, não vai entrar mais na presença do rei. E o que acontece? Ele vai lá se aconselhar e eles decidem que vão 7 eunucos, eu até anotei aqui, 7 homens, né, de lá, buscar essas mulheres. Foram em busca dessas mulheres.
ali na fortaleza de Suzã, tinha que trazer todas as moças virgens, bonitas, para se apresentar ao rei, porque agora ele ia ter outra esposa. Então o que aconteceu? A rainha Vasti perdeu seu lugar, perdeu a honra lá, os direitos de tudo, mas com certeza outra estaria no seu lugar. Então é assim que pode acontecer na nossa vida. Quando nós agimos com atitudes que não devem ser para aquele momento, nós podemos perder muitas coisas. Mas só que, perder tudo, ela além de perder, não poderia mais entrar na presença do rei e teria que ter outra, teria que ser levantado outra. Então continue na sua posição e faça o que você tem que fazer, obedeça o que você tem que obedecer, para que não tenha que se levantar outra para fazer o que você precisaria fazer, porque todas nós temos algo a fazer que está já direcionado por Deus, seja na nossa casa, seja aonde estivermos. Mas se nós não quisermos fazer, se nós formos desobedientes, vai se levantar outros. E ali se levantou, teve que levantar outra rainha, porque Vasti não quis. Então ela teve essa consequência. E foram à procura das virgens para levarem à presença do rei. Só que havia um homem chamado Mardoqueu, que ele era judeu, e ele criava uma menina órfã. E essa menina era muito linda, muito formosa. O nome dela era Esther, era Radassa que passou a ser Esther. Então Deus não tinha se esquecido de Esther. E Esther foi escolhida pelo rei para ser a rainha. Esther era órfã. A vida de uma órfã naquele tempo não era fácil. Elas podiam, se elas não tivessem um tutor, alguém que cuidasse delas, elas poderiam estar sujeitas a sofrer abusos, a terem maus tratos. Então, ela tinha alguém que cuidava dela, que era Mardoqueu. Agora, como a gente assim, fica pensando, Esther tinha uma história, mas só que a gente pensando assim, uma órfã, ninguém dá nada por ela. E assim muitas vezes nós falamos, eu não tenho mãe, ou eu fui adotada, ou eu sou muito pobre. Não dá para mim isso aí não. Quem diria, a gente pensando na nossa mente, de uma órfã passar a ser uma rainha. Nós estávamos lá, no lamaçal do pecado. Nós estávamos lá, longe de Deus. Mas o Senhor olhou para nós e falou, é essa aí. E nos escolheu. Hoje nós somos filhas. Hoje nós estamos aqui, Aqui as princesas aqui. Nós temos valor. Deus não esqueceu de nós. Às vezes você pode pensar que por você ter sido órfã, o Senhor não está olhando para você. Às vezes você pode pensar que por você ser pobre, ou não ter muito estudo, ou nunca ter tido uma faculdade, como muitas vezes lá atrás eu pensei isso. Não dá para mim ser esposa de pastor não. Não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. A gente dá muitas desculpas. Assim como Moisés falou, eu não sei falar. Então nós temos sempre uma desculpa na ponta da língua. Mas Esther
Deus estava olhando por ela. E a história dela foi mudada. E ela foi levada. Ela não foi por conta própria. Muitas vezes Deus nos leva a lugares, a posição, a coisas que nós não queremos. Mas é necessário para que venhamos cumprir os propósitos de Deus. Vocês acham que por eu ser esposa de pastor eu quero tudo? Muitas vezes já aconteceu comigo. Eu não querer ir, se eu fosse escolher, eu ficaria na minha casa, no meu sofá. Mas eu sei que Deus me chamou. Eu sei que nem sempre vai ser tudo que eu quero, do jeito que eu quero. Esther, ela não teve essa opção. Ela foi levada. Ela foi levada. Então, ela não sabia, o que eu estou fazendo aqui? Eu, uma órfã. Só que Deus tinha propósitos na vida de Esther. E ela foi levada à presença do rei Assuero, em busca, ela foi levada à casa, real lá, ao palácio, para se apresentar ao rei Assuero. E para que ela se apresentasse diante do rei, ela tinha que ficar lá sendo preparada 12 meses. E trazendo para os nossos, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós não queremos nos preparar para estarmos na casa do Senhor. Muitas vezes damos muitas desculpas, muitas vezes a gente acha que tem que fazer de qualquer maneira, e de qualquer maneira. Assim tá bom, vou assim, tá bom. Nós precisamos ter amor e alegria em virmos para a casa do Senhor. Estar com alegria em se preparar para vir à casa do Senhor. Não, hoje eu vou de qualquer maneira que eu estou morta de cansado. Com certeza Deus não chamou ninguém desocupado. Então, quando você estiver na sua casa, já comece a adorar lá. Se prepare com amor na frente do espelho e fala: eu estou linda para ir para a casa do rei. Porque nós precisamos nos apresentar bem diante do Senhor. Seja com as nossas orações, que não pode ser de qualquer maneira, seja no nosso vestir. Não estou falando de riqueza, nem de altos vestidos caros, nem de sapatos caros. Mas nós precisamos ter o nosso coração voltado para o Senhor e ter alegria que estamos nos arrumando, nos preparando para irmos adorar aquele que nos salvou, que nos libertou, que pagou um alto preço por nós. Quando nós estivermos na casa do Senhor, nós precisamos louvar com alegria, levantar as nossas mãos. Eu estou com o meu joelho doendo muito, já há 2 semanas. E aí a gente estava aqui no banco louvando, e eu conheço a maioria dos louvores. A minha vontade era ficar me balançando, porque eu gosto de dançar na presença do Senhor. Mas cada vez que eu fazia um jeitinho assim, já doía mais ainda. Falando: Jesus, tenha misericórdia. Porque é muito ruim. E eu amo louvar ao Senhor. Eu não canto, mas eu amo adorar. Então, mesmo que você não cante, mesmo que você não tenha uma voz bonita, mesmo que você não é do ministério de louvor, mas adore ao Senhor com o seu corpo e com a sua alma. Adore. Venha preparada de casa. Esther se preparou 12 meses para entrar na presença do rei.
Nós não podemos entrar na presença do Rei de qualquer maneira. Ah, eu vou para a igreja. Aquela agonia. Ai, já chega esbaforida. Aí quando está lá alguém falando, e aí eu tenho que pagar a luz amanhã. Ai meu Deus, o meu cartão de crédito venceu. Ai meu Deus, será que eu deixei a luz acesa? Será que eu deixei o ferro ligado? E não se liga na presença de Deus. Então nós precisamos aprender que a casa do Senhor é algo muito precioso. E quando nós chegarmos aqui, chegarmos com alegria, vibrando. Hoje é dia de festa, mas para mim todo domingo é dia de festa. Todo domingo lá na nossa igreja é culto de louvor e adoração, muito louvor, muita música. Eu me acabo, sabe? Porque eu me acabava no mundo, ficava lá sambando, dançando com meu marido até as madrugadas. Então eu agora adoro o Senhor. Toda a minha alegria, me arrumo com alegria para ir para a casa do Pai, porque eu ainda estou dando muito pouco para Ele. Dia de quinta-feira é oração, aí já é mais silencioso, mais quietinho, né? Aí tem um louvor ou outro mais calminho, mas dia de domingo eu aproveito. Gente, eu era tão assim, né, vamos dizer assim, meia doida, que quando eu cheguei na nossa igreja não era tão pequena, poucas pessoas, mas eu sempre tive essa coisa de adoração, de louvor, eu amo. E para quem não acredita, eu já dancei quando nós morávamos no sul. Então eu amo louvor, eu amo música, eu amo bateria. Então quando eu chegava lá, gente, às vezes eu ficava tão assim coisa, se eu tivesse de salto, eu tirava, botava bem do ladinho assim e começava a adorar o Senhor e pular e adorar, sabe? Eu não estava nem aí se alguém estava me olhando, nem aí, porque quando eu estava lá no mundo eu fazia e não estava nem aí se estavam me olhando. Por que quando os crentes vêm para a casa de Deus, não fica vibrando na hora do louvor? Sabe, eu não consigo entender. Às vezes a gente não quer adorar, levantar a mão. Tudo bem, tem pessoas que são tímidas. Mas, pelo menos um gesto para o nosso Deus. Então, vamos pensar nisso. Já vamos vir preparadas para a casa do Rei. Esther se preparou 12 meses. Agora, né? Deus, ele tem os seus propósitos. Esther foi escolhida como rainha e o rei a amou. Olha que maravilha. Será que de repente ela pensava, né, gente? Porque não fala na Bíblia. Eu sou uma órfã. O que será da minha vida, né? Será que eu vou ter um marido? Será que eu vou ser, né? Vou ser alguém na vida? E Deus estava preparando tudo para ela. Tudo. No capítulo 2, 16 e 17, diz, né? E o rei amou a Esther, e ela recebe a coroa. Esther é apresentada como rainha, só que ela não declarou a sua parentela. Ela não falou que era judia, porque o Mardoqueu falou que era para ela agir dessa forma, e ela obedeceu. Só o que acontece, né? Houve uma conspiração contra o rei. Alguém queria tentar matar o rei, dar um fim nele. E Mardoqueu ficou sabendo. Mardoqueu estava lá perto dessas pessoas que estavam lá conspirando contra o rei, e ele ouvindo tudo. O que ele fez? Sabendo que queriam matar o rei, ele vai saber a Esther. Esther, né, estão conspirando contra o rei ali. Mas para tudo há uma consequência. Para tudo há uma consequência.
E foi descoberto, porque nada fica em oculto. Foi descoberto e o que aconteceu? Esses homens foram enforcados. Essa foi a consequência. Foram enforcados. Mas até aí, então, Mardoqueu continuou lá, né? A vida dele lá normal, né? Tá. Ele era judeu e seguia a lei de Deus. E os judeus, eles não se inclinam para outros deuses. Então, o que aconteceu? Surgiu uma criatura chamada Amã. E ele foi exaltado lá pelo rei Assuero. Então ele era cheio de honras. Quando ele vinha lá, né, que chegava à porta lá do palácio, todos se curvavam diante dele. E ele gostava disso, gente, porque ele era orgulhoso e ele gostava mesmo que se curvassem diante dele. Só que Mardoqueu não se curvou. E o que aconteceu? Foram lá falar para o rei, né? Foram lá falar. Então, esse Amã, ele já foi lá, tipo, fazer a fofoquinha dele, né? Armar o planinho dele lá, de que Mardoqueu não se curvava a ele. Porque todas as vezes que ele passava, Mardoqueu não se curvava. Porque Mardoqueu se curvava a Deus, ao Deus de Israel. No capítulo 3 diz, né, que os servos do rei não entendiam porque Mardoqueu não se inclinava para Amã. E Amã se enfureceu. Por quê? Por causa do orgulho que ele tinha. Então ele queria que todos, né, reverenciassem ele. Mas Mardoqueu não fez isso, então ele se enfureceu. E como é que pode, né? A pessoa maquinar o mal, ter o coração tão mal, ter tanto orgulho. Mas muitas vezes nós encontramos pessoas assim. Nós precisamos saber que nós somos filhos. Nós precisamos entender que precisamos a cada dia ser humilde diante da presença de Deus. Deus é que precisa ser exaltado na nossa vida. Então, que o nosso coração não haja orgulho, sempre esteja perante ao Senhor com humildade, buscando ao Senhor. E Amã quer destruir Mardoqueu, e não só Mardoqueu, mas também os judeus. E o que ele faz? Ele arma um plano, ele maquina o mal contra o povo judeu. No capítulo 3 e 8 fala sobre isso. Depois vocês, com calma, leem lá toda a história de Esther, amém? Porque se eu for falar que cada versículo aqui, né, vai demorar muito. Então, no capítulo 3:10, que eu vou ler essa parte, o rei aprova as coisas que Amã fala. Tá aqui, ó. Portanto, cadê? Eu tô errada. Peraí, que a minha Bíblia fechou. Só um pouco. Aqui no capítulo 3:10 fala assim: então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus.
Então o rei deu um anel, um selão. E o que ele disse? E disse o rei Amã: essa prata é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer a teus olhos. Então os judeus estavam ali, nas mãos de Amã. Ele podia fazer deles o que eles quisessem, o que ele quisesse. E era isso que ele queria, porque ele estava maquinando mal, e ele queria destruir não só Mardoqueu, mas sim os judeus. Então, foi enviado cartas às províncias e a todos os povos. Mardoqueu ficou sabendo de tudo isso e se encheu de tristeza e lamento. O dia mal tinha chegado. Infelizmente, não só são coisas boas que vêm na nossa vida. Na vida de Mardoqueu chegou o dia mal, porque esse Amã infernizando a vida dele, querendo tentar matar ele. E agora, já não sendo bastante, dele está com a filha dele longe, porque Esther era como filha para Mardoqueu. Já não bastava, Esther está longe, ele não poder estar com ela, né? Ainda veio esse Amã, enviado do inimigo, para infernizar a vida dele, querendo tentar tirar a vida dele e dos judeus. Então Mardoqueu ficou sabendo disso e se encheu de tristeza e lamento, porque tinha chegado um dia mau. E muitas vezes chega um dia mau na nossa vida, mas nós podemos sim nos lamentar no dia mau. Nós podemos chorar no dia mau, mas nós não podemos aceitar que é o fim. Não é o fim. Apesar de todo o plano de Amã, apesar de estar lá mandando as cartas todas para as províncias, mas ainda não é o fim. Porque só é o fim quando Deus dá a última palavra. Então, se hoje você tem uma causa aqui, está assim incomodando a sua mente, ou algo que você acha que não vai ser resolvido, saiba que não é o fim. Ah, mas eu não vejo uma luz no fundo do túnel. Mas Deus tem os seus planos. Deus tem os seus propósitos. E houve o lamento, houve o choro. Você pode chorar, você pode se lamentar, mas você não pode ficar prostrada e achar que tudo acabou. Mas não era o fim. A rainha fica sabendo. Vamos lá levar essa notícia para Esther. No capítulo 4, 5 e 8. Né? Sempre tem alguém para contar o que está acontecendo. No capítulo 4, 5, Esther quer saber dos detalhes, o que está acontecendo, que Mardoqueu está nessa tristeza, um pano de saco ali, né, triste ali na porta ali do palácio, daquela forma. Ela até enviou roupas para que ele vestisse, mas ele não aceitou, porque ele estava muito triste. No capítulo 4, versículo 7, Mardoqueu fez saber, né, Esther, toda essa situação. Mardoqueu diz a Esther que ela não escaparia, por estar lá no palácio, que ela não escaparia da morte. E nem a sua família. Porque ela era judia. Ela tinha ocultado que ela era judia, ela escondeu isso. Mas quando fosse descoberto, ela também não iria escapar, nem a família dela. E Mardoqueu falou assim: será que não foi para um momento como esse
que ele teria chegado que você teria chegado à posição de rainha, para que ela pudesse fazer algo, Deus a colocou ali, naquele lugar, com um propósito. Através dela, alguma coisa boa poderia acontecer. Deus tem te colocado em algum lugar para que coisas boas venham acontecer através de você. E você tem se colocado na posição? Porque Esther estava ali naquela posição de rainha. Não foi ela que escolheu, gente. Ela não escolheu aquilo. E você? E eu? Será que nós temos nos colocado na posição que o Senhor quer que estejamos para fazer alguma coisa de bom para outras pessoas, para abençoar vidas, para ajudar pessoas deprimidas, pessoas carentes, pessoas que precisam de um abraço, de um cuidado? Será que nós estamos nessa posição que Deus quer que estejamos, de abençoar pessoas? Então, se você se encontra em alguma posição hoje, seja diaconisa, seja pastora, seja algum lugar que você está, que você até nem gostaria de estar, saiba que Deus permitiu, mas que você pode fazer com que coisas boas venham acontecer através de você. Aleluia! Você pode fluir nesse lugar, você pode influenciar mulheres nesse lugar, seja na faculdade, no seu trabalho, na sua casa. Esther podia de alguma forma fazer alguma coisa. Deus a colocou ali através dela, algo bom poderia acontecer. E o que aconteceu? Realmente aconteceu algo bom. Esther estava ali nela, estava para cumprir o propósito de Deus. Os judeus seriam mortos. E Esther mandou falar lá para Mardoqueu, que era para todos, né? Todos os judeus, todas as mulheres, todos jejuarem e orarem 3 dias. Ela deu lá, deixa eu ler aqui. Quem achar agora me fala, gente, porque eu até me perdi aqui nesse... Como? Ah, tá, que é do tema. Tá. Parou ele, mas não... Ah, não. Desculpa, toda hora eu vendo, bota a minha Bíblia em Jó. E aí é por isso que eu fiquei perdida. Mas eu não sei como é que mudou. Deixa eu voltar. Tá. Vai juntar todos os judeus que acharem em Suzã. Então mandou juntar todos. Jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei. Ainda que eu não seja segundo a lei, se perecer, bebe-se. Então Esther foi corajosa, se posicionou para ir na presença do rei, mas ela não foi boba e não foi de qualquer maneira. Ela pediu
3 dias. Quando nós temos uma causa que nós achamos que é impossível, se nós clamarmos ao Senhor, se nós orarmos com fé, se nós jejuarmos, se nós colocarmos outras pessoas para nos ajudar em oração, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Ela não foi sozinha para essa luta, ela pediu ajuda. Muitas vezes nós não queremos pedir ajuda quando o negócio está feio. Esther, apesar de ser uma rainha, mas ela pediu ajuda, ela foi humilde. Ela falou: orem pela minha vida, jejuem, porque eu vou agora enfrentar essa batalha. Eu vou ter que ir lá no rei. E se ele não levantasse lá o cetro para ela? Ó, ela poderia ter morrido. Muitas vezes a luta é tão grande, mas nós precisamos ser corajosas. Esther se posicionou. Esther amava o seu povo. Esther pediu ajuda, foi humilde. E ela teve que se arriscar a ir à presença do rei, porque ela não sabia o que poderia acontecer com a vida dela. Mas ela foi lá. E quando ela chegou lá, o que aconteceu? O rei falou que ela poderia pedir o que ela quisesse. Olha que maravilha, gente. Até a metade do meu rei. Estava apaixonado ele, né? Porque, olha, e ela, o que ela fez? Não chegou morrendo e, eu quero que faça isso. Não. Ela foi amaciando o coração do rei. Gente, assim somos nós também, mulheres. Nós precisamos ter estratégia, falar na hora certa. Em casa, com o marido. Né? O mau marido chega em casa e fala: o que aconteceu? Isso. Não. Esther estava ali, ele falou: pode pedir. Mas ela, como quem não quer nada, devagar ali, fez um banquete para receber vai lá no meu banquete. Então, né, vamos preparar, né, tudo bonitinho. Se tem algo, né, importante para resolver em casa, vamos preparar para poder ter o momento certo da conversa, o momento certo de você pedir. E quando nós precisamos falar com o Senhor, que é o nosso Rei, nosso Deus poderoso, nós precisamos, né, falar com humildade, não é? Eu não aceito, Senhor, eu quero isso. Gente, não se engane. Deus não é o nosso mordomo. Ele é o nosso Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E nem sempre Ele vai fazer tudo o que a gente quer, para que a gente não se perca. Então Esther soube fazer a coisa no momento certo, teve estratégia, fez o banquete, ele estava lá, ela podia pedir, mas ela ainda não falou. Ele falou: pede, o que você quer falar? Venha, eu vou fazer um outro banquete. E ela fez um segundo banquete. E aí foi que ela falou tudo. E ela foi tão esperta que ela ainda mandou a mãe também. Minha pastora Helena chegando. Ela ainda falou assim: vai lá no meu banquete, e ainda convidou a mãe. Ele, como era muito orgulhoso e soberbinho, ele ficou todo cozido e ainda falou lá para algumas pessoas lá que a rainha convidou ele para o banquete, só ele. Achando que estava, né, estava podendo. Às vezes
Deus. O feitiço virou contra o feiticeiro. Ele se achando e foi enforcado. Porque Deus tinha propósitos, Deus tinha coisas a fazer. Não seria de qualquer maneira. Tudo iria se cumprir ali a vontade de Deus na vida do externo, o povo judeu. Só que havia um decreto, e esse decreto não podia ser mudado, porque as cartas já tinham ido para as províncias, que era para matar os judeus. Mas a rainha, toda aquela doçura dela, estratégia, sabedoria, amoleceu o coração do rei. E ele falou: mas quem está fazendo isso aí tudo? Aí ela disse: não. Aí, na hora que eu li isso, gente, eu falei: bem feito. Aí, tanto besta que maquinou o mal, caiu para cima dele mesmo. Nós não podemos ter espírito de vingança, malignidade no nosso coração. Se temos alguma coisa para resolver, a justiça vem do Senhor. Aleluia! E nós temos que fazer coisas que agradam a nós. Não é o que nos agrada. Ah, mas fulano me ofendeu. Eu vou lá agora, vou tirar satisfação com ela. Eu vou fazer, vou acontecer. E lá na escola ela vai ver o que vai acontecer, vai perder até o emprego dela. Não faça isso. Você precisa orar por ela. E ela precisa ser salva, porque Jesus ama ela também. E se ela for crente, ore mais ainda. Ela está precisando se converter mesmo. Então nós precisamos fazer boas escolhas na nossa vida. E Mardoqueu foi enforcado. E com a sabedoria de Esther, com a estratégia que ela teve, o posicionamento que ela teve, o rei mudou o decreto. Mudou não. Fizeram outro decreto. Já estava lá, não poderia ser mudado. Mas o rei aprovou que se fizesse outro decreto para que os judeus se defendessem. Quando foram lá querer matar eles, era autodefesa. Aleluia! E glória a Deus! Glória! Houve uma vitória. Não foi o fim. Deus atuou ali. Deus colocou sua forte mão ali. Deus usou Esther. Deus abençoou. Deus fez poderosamente. E os judeus tiveram vitória. Eles celebraram com a festa de Purim, né? Até hoje. Celebraram. Então, não é o fim. Não pense que a sua causa é o fim. Tenha estratégia. Se posicione. Haja com sabedoria. Fale com sabedoria. Fale na hora que for a hora de ser falado. Espere o momento certo. E se você está numa posição que você não gostaria de estar, se foi Deus que te colocou, que você possa fluir nesse lugar. Que você possa influenciar mulheres. Que você possa abençoar mulheres na posição que você se encontra. Porque Deus, Ele quer nos usar. E Ele usou Esther poderosamente. E ela, uma menina órfã, ninguém dava nada por ela, ela se tornou uma rainha. Deus, Ele está olhando para você. Seja você quem for, da onde foi a sua triste história, Deus quer mudar a sua história. Então, creia nisso, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e te usar como uma mulher de Deus abençoada, posicionada na vontade do Senhor. Amém? Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe
festa maravilhosa. Deus, assim, falou tremendamente no meu coração. E eu espero que Ele tenha falado no coração de vocês. Amém? Deus abençoe a todos. Isso aqui é uma lembrancinha. Meu Pai. Recebe com muito amor e carinho. Amém? Palavra maravilhosa, né? Lembra que eu falei no começo? Eu li o texto, porque é do tema, eu falei, não vou falar sobre Esther, né? Porque as pregadoras vão falar sobre Esther. Gente, a minha pastora chegou. Ela estava no evento lá na igreja lá e ela conseguiu chegar. Amém? A gente foi falado sobre posicionamento. Eu queria orar por você, que você sente que em alguma área da sua vida você precisa se posicionar. Seja ela se posicionar para guerrear pela sua família, seja ela se posicionar para cumprir os propósitos de Deus na sua vida, seja ela se posicionar até para reconhecer Jesus como teu Salvador. Se você, se tiver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, não reconheceu o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, se você quiser aceitar Jesus nessa noite, se você quiser que a história da sua vida, a história da vida da sua família, ela tenha uma mudança extraordinária, eu queria que você viesse aqui na frente, que nós vamos orar por você. Você não precisa ficar constrangido, amém? Mas eu queria orar também, enquanto quem está aqui que não aceita Jesus, vai pensando. Essa oportunidade é única, que você não sabe o que vai acontecer quando você sair daqui, né? Mas eu queria orar por você que sente que você precisa se posicionar em alguma área da sua vida. É só você e Deus que sabe. Eu queria que você levantasse do seu lugar e viesse aqui na frente. Eu preciso me posicionar mais em oração. Eu preciso me posicionar mais na leitura da palavra. Eu preciso me posicionar mais em obediência. Eu preciso me posicionar mais para guerrear pela minha casa, pela minha família. Eu queria que você levantasse do seu lugar e você viesse aqui na frente. Amém? Tem duas corajosas aqui, ó, que se posicionaram. Pode vir para cá. Minha Tatá, tá aí mais, tá aí, tá passeando, né? Tatá da igreja. Amém? Aqui, ó, os pastores precisam se posicionar. Aí eu vou convidar minha pastora, que ela chegou aqui, ela não veio aqui à toa, né? Aí ela vai trabalhar um pouquinho com o reino, ela vai orar para vocês. Amém? E a oportunidade ainda está aberta. Se você quiser se posicionar, aceitar Jesus, se você quiser se posicionar para receber oração, irmãos, oração nunca é demais. Só você e o Senhor sabe o que você está passando. Só você e o Senhor sabe as guerras que você tem enfrentado. E só você e Deus sabe qual é a área da sua vida que você precisa se posicionar. Você não precisa chegar aqui e falar, mas Deus conhece o seu coração. É verdade. Então você possa ter coragem e levantar para receber oração. Me ajuda a falar mais. A graça mais, amém, querido, Senhor. Estou muito feliz. Deu tempo, né? Graças a Deus, de chegar antes da minha vida para entregar, de poder realmente o seu favor, o seu coração. Mas eu queria que ficasse de pé. Ajuda, Senhor. Me ajuda uma coisa que eu tenho que falar para você, cuidar das tuas ovelhas, da sabedoria, Pai. Esse trabalho é um trabalho em congresso de mulheres, não é? Preciso de ti, preciso. E mesmo que você não tenha vindo aqui à frente, eu gostaria muito de fazer uma oração específica
só para as mulheres. Eu vou fazer essa oração para você que vem aqui na frente, mas eu quero orar por todas as mulheres. Sabe por quê, amados? Deus está levantando um exército de mulheres. Um exército de mulheres que talvez, como Esther naquela época, ela teve uma oportunidade de estar dentro do palácio. Mas a gente vê outras mulheres que não estavam dentro de palácio e Deus usou naquela geração. A gente pode entender que alguém que se posicionou era juiz de Israel que aconselhava o povo debaixo de uma palmeira. E a outra mulher que se posicionou na Bíblia, chamada Jael, estava dentro da sua casa, sozinha. E sozinha ela eliminou um homem chamado Cícera, o pior dos inimigos de Israel. Deixa eu falar uma coisa para você. Mulher posicionada é uma mulher que tem autoridade, uma autoridade do céu. E eu vou dizer uma coisa para você: os céus estão abertos neste lugar para te dar estratégia para que você possa, aleluia, sabe, ser usado por Deus neste tempo. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, que, Senhor, se colocaram aqui na frente do teu altar. E eu creio que é diante do teu altar que tem resposta. Eu creio que é diante do teu altar que tem portas abertas. Eu creio que é diante do teu altar que tem revelação, estratégia, Senhor amado, de guerra. Porque nós podemos contemplar ao longo das Escrituras, Pai, o Senhor dando estratégia de guerra. Senhor, numa vez só, o Senhor deu uma estratégia, Senhor amado, para Sansão. E ele, com uma queixada de um jumento, ele matou 1000 pessoas, 1000 soldados. Pai, eu creio, Senhor, também assim como o Senhor usou Gideão. Senhor, Gideão, Jesus, ele foi mobilizado por Deus como estratégia, ele se posicionou. Havia 32.000 soldados, mas foi com 300 soldados. E o Senhor deu estratégia para ele, Pai. Eu também creio, Jesus, que o Senhor tem nesta noite estratégia para aquele que se posiciona. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o teu filho e a tua filha, crendo na resposta da oração, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero convidar você, mulher, todas as mulheres dessa casa. Você é mãe, você é avó, você é nora, você é sogra. Pode vir, todas as mulheres. Eu quero orar por você. Amém. Glória a Deus. Eu sinto Deus neste lugar, querido. Eu creio que Deus, aleluia, foi o Senhor que te trouxe aqui neste lugar. Nós estivemos lá na nossa sede o dia inteiro hoje, um trabalho de intercessão, um seminário de intercessão. Amados, que coisa tremenda. Deus falou sobre estratégia de guerra. E eu estou nessa vibe aí. Você quer receber de Deus estratégia? Porque Deus tem uma estratégia para Esther. Deus tem uma estratégia para aquela mulher. Eu não sei qual é o seu nome. O nome dela era Adassa. Adassa significa pequena murta. Uma planta que quando esfregava assim, saiu um aroma. Querido, você não está entendendo. Ninguém pode mexer contigo. Ninguém pode tocar em você. Sabe por quê? Porque você exala o perfume de Cristo. E ela foi estabelecida dentro do palácio. Olha para sua irmã e diga para ela: não sei qual é a posição que você está. Eu não sei. Mas você tem uma posição. Aí Deus tem te colocado numa posição. Já não era mais a Adassa, mas era Esther. Isso significa estrela. Amado, a estrela que tem que brilhar aqui é Jesus na tua vida. Mas aquela mulher cheia da unção de Deus, ela teve uma estratégia. Qual foi a estratégia? Vou fazer
dado para mim. Você que tem um chamado, você que é sogra, você que é vó, você que tem os seus filhos aí talvez afastado do evangelho. Amado, Deus tem estratégia. Você que está nesse casamento difícil, Deus tem estratégia. Deixa eu falar um segredo para você. Alguém chamou a atenção daquela garota, daquela menina, daquela moça. Ela estava num lugar muito confortável. Ela estava numa zona de conforto. E aí o que aconteceu? Mardoqueu. Querido, o Senhor está falando para algumas mulheres aqui. O Senhor está falando para alguém aqui. Quem é que quer sair da zona de conforto? Ninguém. Ele falou para ela: olha, para a gente entender no nosso português, no nosso vocabulário, olha, quem sabe que foi para esse tempo que o Senhor te colocou aí. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Pensa que você está aqui dentro do palácio, que você vai escapar? Vai não. Vai morrer você, o povo judeu. Mas sabe, olha para sua irmã e diga para ela: quem sabe que é esse tempo que o Senhor te trouxe aqui para você receber uma palavra revelada? Uma palavra revelada, sim. Olha, se levanta, porque há um povo, há uma família, há um casamento, há um ministério para que você se levante e faça a diferença. Mulher posicionada faz diferença. Tem mulheres aqui que vai receber convite para pregar. Abra sua boca. Não é você que vai falar de você mesma. Deus vai levantar você, querida. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus. Olha aí, Deus, essa mistério. Olha aí, Deus. A Daça veio de uma família. A Daça tinha uma história que não é diferente de nós. Nós temos uma história, Pai. E sabe lá que história que é? Uma história difícil, uma história triste, uma história, Senhor, que hoje elas entendem que superou muitas coisas, mas nós precisamos entender, Pai, que há um tempo para todas as coisas, e nós sabemos que esse congresso não pode ser mais um congresso, ele tem que ser um instrumento de Deus, uma ferramenta na minha vida para se levantar, porque foi para esse tempo que Deus me chamou, foi para esse tempo que Ele quer que eu me posicione como mulher de Deus, como pastora, como esposa de pastor, como diaconisa. Não sei o que Deus quer de mim, de você. Ai, Espírito Santo, que essas mulheres, Deus, se posicione no lugar que Deus tem para usar, para fazer, que nós venhamos fazer a diferença, Deus, porque, Senhor, ela era Esther, sim, o nome dela foi trocado, sim, e Jesus, ele baixou e andará, mas ela continuava com a essência, ela tinha uma essência dentro dela, ela era uma mulher marcada por Deus, ela foi escolhida por Deus para estar dentro daquele palácio, Pai. Senhor, aonde estiver uma mulher posicionada agora, Pai, até aquelas que não vieram, Deus, até aquelas, ó Deus querido, que não conseguiram chegar até aqui, através de mim, através das tuas filhas que estão aqui, elas vão receber, Pai, a porção, a palavra que é poderosa, Jesus. Pai, toca, Jesus, toca, Senhor, lá na minha casa, na minha família, toca na nora, toca no genro, toca, Senhor amado, nos filhos, toca, Jesus, toca, Senhor, na vida financeira, toca, Jesus, na saúde. Espírito Santo, toca-nos na saúde, Jesus, cura, Senhor, não só as feridas da alma, mas, Senhor, uma ferida física, uma enfermidade, Jesus. Eu profetizo a cura do Senhor, Pai, nas nossas vidas, Pai. Toma,
Deus, a cada uma nas tuas mãos, Pai. Como é bom, Senhor, poder, Senhor, ser alimentada pela tua palavra. E que haja reação, Jesus. Essa é a palavra profética. Para se posicionar, nós precisamos reagir. Porque o céu só reage. O céu só reage, querida, se nós aqui nos posicionarmos. Porque o céu, ele responde diferente. Você sabia disso? E às vezes nós estamos aqui recebendo uma palavra e você está aí, Senhor, tu sabe como é que está a minha situação. Olhe para sua irmã, diga para ela, o céu já está respondendo. Mas olha só, não vai ser do jeito que você pensa. Muitas das vezes não é do jeito que a gente pensa, é do jeito que Ele quer. Ele usou o Esther exatamente do jeito que ele precisava ser. Deus abençoe o seu coração. Obrigada, pastora Kátia, pela oportunidade. Você pode aplaudir o Senhor. Amém? Você pode sentar que nós já vamos orar pelo final. Amém? Amanhã nós estaremos aqui a partir das 18 horas. As mulheres ficam aqui na frente que vai cantar mais louvor. Gente, nós estamos em festa, não se preocupa com ela não. Vê se você está lá na festa de 15 anos, que o bolo só vai partir depois da meia-noite, porque a valsa da debutante só é depois de meia-noite. Então, olha lá, ainda vai dar 10 horas, nós estamos em festa. Amém? As mulheres vão estar louvando de novo. Amanhã nós estaremos aqui a partir das 18 horas. E estará conosco a missionária Liege. Ela esteve aqui ano passado pregando no nosso congresso. E ela vai estar amanhã novamente. Ela é uma figuraça, né, pastora Marilene? Uma figuraça, as irmãs lembram dela. Mas é uma mulher de Deus. Amém? Cadê a Tassi? Aleluia! Ô glória! Maravilha de Deus! Só a rainha aí, só Esther. Aleluia! Aleluia! Da mulher de Deus não está em suas mãos. As armas da mulher de Deus, ele dobrado de coração. Maria recebeu o Filho de Deus.
nós queremos agradecer Vai, meu amor, pode ir. mais uma alegria imensa. Deus aqui conosco, prestigiando as queridas, benditas, amadas do Senhor. Amém? Para nós, a banda que vocês constituem, vocês, o nosso carinho, o nosso respeito. Oh, Jesus. Ao Senhor, amanhã estaremos aqui, né? Amanhã chamamos de manhã da sabedoria. Oh, aleluia. De nós estamos tentando aprender com Deus alguma coisa boa para extrair, tirar alguma coisa ruim de dentro de nós. Né? Quando nós lemos a palavra de Deus, essa palavra sempre tira alguma coisa ruim de dentro de nós. Amém? Então é para isso que serve para nos melhorar e para nos posicionarmos diante de Deus. Ok? Então de 9 às 11 estamos aqui para a igreja EBD, não falte, às 18 horas estaremos aqui, mais uma vez, se Deus permitir. Ok? Às 18 horas, missionária Liege, ela é da DIVEC, né, da DIVEC, a DIVEC, a Igreja de Pastor Malafaia. A irmã Eliane, ela prega, né, como Jesus pregava. O ministério de Jesus foi um ministério de ensino, né? Foi um ministério de ensino. E agora a Liege, ela já é um pouco mais acelerada. Era um pouco mais acelerada, ok? Então que Deus abençoe e guarde o coração da nossa irmã, que Deus dê a ela revelações tremendas, que Deus imprima cada dia mais a palavra dele no coração da missionária Liege, e que seja um tempo bom, seja um tempo de libertação, de cura interior, de renovo espiritual, de avivamento para a nossa vida, de crescimento espiritual, seja um tempo de salvação, né? Amém? Olha, enquanto esse Naamã, né, ele conspirava, a conspiração é uma trama, é uma reunião em secreto. Amã, eu botei até Naamã, tá ali lá, Naamã foi curado, né, da sua lepra, mas Amã, ele conspirava, ele tramava, ele reunia pessoas para poder ir contra um homem e também contra uma nação. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que toda conspiração, que toda trama, que toda reunião do inferno que veio para destruir a nossa vida, que veio para nos paralisar, que veio para nos travar, está repreendida em nome de Jesus. Glória! Aleluia! Aleluia! Tem cantina, pastor, tem cantina. Olha para esse irmão, olha para o irmão que está ao seu lado, por favor, fala assim: paga meu lanche. Legal, te coloquei numa boa, amém? Pai amado, Pai querido, mais uma vez nós celebramos o Teu nome e te agradecemos por esse momento de comunhão, de presença marcante na nossa vida. Obrigado porque a Tua palavra abriu os nossos olhos, Senhor. Obrigado porque estamos posicionados e esperando, preparados para a Tua volta na nossa vida, Senhor. Leva-nos agora ao nosso lar seguro, nos livra de todo mal, nos dê uma boa noite de sono, um domingo abençoado com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos irmãos. Abençoe os pastores, os missionários, aqueles que estão no campo. Nós assim te oramos agradecido no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém. Ok? Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo nosso Senhor, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós que aguardamos a Cristo hoje sempre. Todos digam amém. Quem é sacerdote, diga amém. Cadê as sacerdotisas? Digam amém. Então vamos ministrar para os nossos convidados a bênção sacerdotal, dizendo assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deu todos uma extraordinária noite com Jesus. Tem cantina, hein? Vamos lá, vamos ficando.